Vocês foram trazidos aqui não por acidente, mas por desígnio. O que estão prestes a ver, vocês devem se lembrar. O que estão prestes a aprender, vocês devem compartilhar. O tempo é mais curto do que a maioria acredita, e meu povo deve ser avisado. Jesus Cristo apareceu para mim e me mostrou coisas sobre o fim dos tempos. O arrebatamento está chegando em setembro e há sinais aos quais precisamos ficar atentos. Quando a trombeta soar em Rosh Hashanah, minha noiva será levada para casa. Setembro, Raquel, no final de setembro. O arrebatamento não é um conto de fadas ou fantasia religiosa. É o próximo evento no calendário profético de Deus. E de acordo com o que testemunhei além do véu da morte, isso acontecerá antes do fim deste mês de setembro. A paz, irmãos! A paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, talvez eu esteja colocando um dos melhores testemunhos que todos vão ver aqui nesse ano. Irmãos, estou colocando um testemunho de uma irmã judia casada com um judeu que não crê em Cristo como Messias. Esse testemunho aqui dela coloca o arrebatamento da igreja para setembro, irmãos, de 2025, setembro aqui agora. Foi a irmã Luciana da Flórida que passou aqui para mim. Eu já gravei esse testemunho aqui, fiz a dublagem automática, gravei. Tenta assistir por completo, irmãos. É muito forte aqui esse testemunho. Coloca o arrebatamento para setembro de 2025. E o que eu gostei aqui bastante nesse testemunho é que ela fala uma coisa que eu estou há 8 anos aqui nos canais do YouTube falando, que o anticristo ele já está manifestado, só que ele vai se revelar assim que a igreja sair aqui da terra. Pode até ser que se revele um pouco antes, só que ele já está manifestado por meio da política. Então é um testemunho muito forte aqui, irmão. Setembro de 2025, agora o arrebatamento da igreja, segundo essa irmã judia. É um testemunho muito forte. É mais um aqui que coloca, e ela fala de 3 sinais que vai preceder o arrebatamento. 2 já está acontecendo. E agora em agosto parece que de fato tem uma lua de sangue. Quando essa lua de sangue acontecer, agora em agosto, seria a ascensão do anticristo. Só que coloca esse testemunho aqui, o arrebatamento da igreja para setembro de 2025. Tenta assistir por completo, irmãos. É muito forte isso daqui. Que Deus abençoe a todos. Morri por 17 minutos em um hospital de Jerusalém, e o que Jesus me mostrou durante esses 17 minutos vai abalar você profundamente. Meu nome é Rachel Goldstein, e sou uma mulher judia casada com um dos líderes religiosos mais importantes de Israel. O que estou prestes a compartilhar com vocês vai contra tudo o que fui criada para acreditar, tudo o que meu marido ensina, tudo o que minha comunidade considera sagrado. Mas não posso ficar em silêncio sobre o que testemunhei além do véu da morte. O próprio Jesus Cristo apareceu para mim e revelou 3 sinais inconfundíveis que precederão o arrebatamento. E de acordo com o que ele me mostrou, temos até o final de setembro. Antes de começarmos, preciso que você digite amém nos comentários agora mesmo. Se você está pronto para ouvir este testemunho, porque o que estou prestes a lhe contar desafiará tudo o que você acha que sabe sobre o fim dos tempos, deixe-me começar do começo. Minha vida antes daquele dia era estruturada, previsível e profundamente enraizada na tradição judaica. Sou esposa do imã David Goldstein, um homem cuja voz tem peso em todos os círculos religiosos de Jerusalém. Nossa casa era um lugar onde estudiosos se reuniam, onde textos antigos eram estudados, onde a sabedoria de gerações era preservada e passada adiante. Eu vivia confortavelmente neste mundo de rituais e rotinas. Nunca questionando os limites da minha fé, nunca imaginando que tudo em que eu acreditava pudesse ser virado de cabeça para baixo em um único momento. Aquela manhã começou como qualquer outra. Eu estava preparando o café da manhã em nossa cozinha, a mesma cozinha onde eu havia preparado milhares de refeições para minha família e inúmeros convidados que visitavam nossa casa em busca de orientação espiritual do meu marido. O cheiro de pão fresco enchia o ar, e lembro-me de pensar em como éramos abençoados por viver uma vida tão pacífica no coração da cidade sagrada. Meu marido já havia saído para as orações matinais na sinagoga, e eu estava sozinha com meus pensamentos, planejando o dia seguinte. Foi então que a dor me atingiu, aguda, repentina, como um raio rasgando meu peito. Eu suspirei, segurando meu coração, tentando entender o que estava acontecendo comigo. A cozinha começou a girar, as paredes familiares se borrando em listras coloridas.
Estendi a mão para o balcão, mas minhas pernas cederam. A última coisa de que me lembro antes de tudo ficar escuro foi o som da minha xícara de chá favorita se espatifando no chão de ladrilhos. Os pedaços se espalharam como se minha consciência estivesse prestes a se espalhar. Quando os paramédicos me encontraram, eu já tinha ido embora. Meu coração parou, minha respiração parou. E por 17 minutos, por todas as definições médicas, Rachel Goldstein esteve morta. Mas onde meu corpo jazia imóvel naquela maca fria do hospital, meu espírito estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria para sempre não apenas minha vida, mas minha compreensão da eternidade em si. A escuridão que se seguiu não foi assustadora, foi pacífica, como estar envolto no cobertor mais macio que se possa imaginar. Não havia dor, preocupação ou inquietação terrena, apenas uma suave sensação de flutuar, como se eu estivesse sendo carregado por mãos invisíveis em direção a algo magnífico. O tempo parecia não ter significado naquele lugar. Eu não sabia dizer se segundos ou horas estavam passando, mas gradualmente percebi uma luz à distância. Não era a forte luz fluorescente do hospital ou o brilho quente das velas que acendíamos todo sábado. Era algo totalmente diferente. Algo vivo e pulsando com um amor tão puro que me deixou sem fôlego, embora eu percebesse que não estava respirando. A luz ficou mais brilhante à medida que me aproximei dela. Não era doloroso de se olhar, mas avassalador em sua beleza e poder. Eu me senti atraída por ela como uma mariposa por uma chama, mas em vez de medo, senti apenas expectativa. À medida que me aproximava, a luz começou a tomar forma e meu coração, se é que ainda tinha um, começou a disparar com reconhecimento e descrença. Parado diante de mim, em vestes brancas brilhantes, estava uma figura que fui ensinada a rejeitar durante toda a minha vida, uma figura cujo nome era proibido em nossa casa. No entanto, ali estava ele, com os braços estendidos, seu rosto irradiando um amor tão completo que cada muro que eu havia construído ao redor do meu coração desmoronou em um instante. Jesus Cristo estava diante de mim. E naquele momento, todos os argumentos que meu marido já havia usado, todas as escrituras que ele havia citado para provar que aquele homem não era o Messias, todas as tradições que moldaram minha compreensão de Deus caíram como folhas de outono. Eu sabia com uma certeza que transcendia a lógica ou a teologia que eu estava na presença do Filho do Deus vivo. Sua voz quando ele falou era como música e trovão combinados, suave mas poderoso, familiar mas sobrenatural. Raquel, ele disse, e a maneira como ele pronunciou meu nome me fez entender que ele me conhecia antes de eu nascer. Que cada lágrima que eu já havia derramado, cada oração que eu já havia sussurrado, cada dúvida que eu já havia abrigado eram completamente conhecidas por ele. Não tenha medo, ele continuou, embora eu tenha percebido que não sentia medo, apenas admiração. Vocês foram trazidos aqui não por acidente, mas por desígnio. O que estão prestes a ver, vocês devem se lembrar. O que estão prestes a aprender, vocês devem compartilhar. O tempo é mais curto do que a maioria acredita, e meu povo deve ser avisado. O espaço ao nosso redor começou a mudar e se transformar, e de repente, não estávamos mais naquele lugar de luz pura, mas acima da própria Terra. Eu conseguia ver a curva do planeta abaixo de nós, o mármore azul e verde que tinha sido meu lar por 43 anos. Mas havia algo diferente nele. Havia um peso, uma escuridão que parecia se agarrar a certas áreas, como uma névoa espiritual. Olhem atentamente, disse Jesus, com a mão apontando para regiões específicas da Terra. Vejam como a escuridão se acumula. Vejam como a luz diminui em lugares onde antes brilhava intensamente. Esta é a condição do mundo à medida que meu retorno se aproxima. Mas antes que eu venha buscar minha noiva, antes do arrebatamento que meu povo foi prometido, haverá 3 sinais que não podem ser confundidos. Meu espírito tremia enquanto ele falava essas palavras, entendendo que eu estava prestes a receber um conhecimento que estava escondido do mundo, conhecimento que me sobrecarregaria com responsabilidades que eu nunca pedi. Mas eu também sabia que era por isso que eu tinha morrido, porque eu tinha sido trazido para este lugar entre os mundos. Eu deveria ser um mensageiro, um arauto do que estava por vir. O primeiro sinal que Jesus começou a fazer com que sua voz assumisse um tom de profunda seriedade seria visto nos próprios céus. Observe a lua ficar da cor de sangue, não durante um eclipse, mas em uma noite em que ela deveria brilhar prateada. Isso acontecerá quando o mundo menos esperar.
Quando as pessoas estiverem vivendo suas vidas diárias, convencidas de que amanhã será exatamente como hoje, a lua de sangue surgirá e permanecerá assim por 3 noites. Os cientistas se esforçarão para encontrar explicações, mas não encontrarão nenhuma que satisfaça. Este é meu aviso ao mundo de que o tempo está se esgotando. Observei com espanto enquanto ele me mostrava esta visão. A lua pairando em um céu estrelado lentamente se transformando de seu brilho pálido familiar para um carmesim profundo que parecia pulsar com vida. Abaixo eu podia ver as pessoas apontando para o céu, com os rostos cheios de admiração e medo crescente ao perceberem que estavam testemunhando algo além da explicação natural. O segundo sinal, continuou Jesus, se manifestará nos corações do meu povo. Aqueles que realmente pertencem a mim começarão a ter sonhos e visões diferentes de tudo o que já conheceram antes. As crianças profetizarão, os idosos terão visões e aqueles que nunca falaram de coisas espirituais se sentirão compelidos a compartilhar o que eu lhes revelar. Esse despertar se espalhará como fogo pela terra, e nenhuma denominação, nenhuma fronteira religiosa o conterá. Meu espírito será derramado na colheita final antes que eu volte. A visão se desenrolou diante dos meus olhos. Vi pessoas de todas as idades, origens e nacionalidades recebendo revelações divinas de repente. Observei crianças desenhando anjos sobre os quais nunca haviam sido ensinadas, enquanto avós acordavam de sonhos cheios de imagens proféticas. Enquanto céticos e ateus se sentiam inexplicavelmente atraídos a buscar a Deus, foi lindo e assustador ao mesmo tempo. Um despertar espiritual em uma escala que o mundo nunca tinha visto. E o terceiro sinal, disse Jesus, sua voz agora, carregando um peso que parecia pressionar meu espírito, será o grande engano que precederá minha vinda. Surgirá uma figura que parecerá ter respostas para todos os problemas do mundo. Ele realizará sinais e maravilhas que surpreenderão até mesmo aqueles que se consideram sábios. Nações se curvarão diante dele, religiões se unirão sob sua bandeira. E por um breve período, parecerá que a paz finalmente chegou à terra. Mas essa paz será uma mentira, e essa unidade será construída sobre o alicerce da rejeição a mim. A visão que acompanhou essas palavras foi a mais perturbadora de todas. Vi um homem cujo rosto parecia mudar e se transformar, às vezes parecendo gentil e sábio, outras vezes revelando uma escuridão que fez meu espírito recuar de horror. Observei as multidões se reunindo para ouvi-lo falar, os líderes mundiais apertaram sua mão e figuras religiosas de todas as religiões proclamaram que ele era a resposta que a humanidade estava buscando. O engano foi tão completo, tão convincente que entendi como até mesmo os eleitos poderiam ser enganados, se fosse possível. Ah, mas Raquel, disse Jesus, voltando seu olhar diretamente para mim, seus olhos contendo profundezas. Nunca imaginei ser possível. Você precisa entender a linha do tempo. Esses 3 sinais se desenrolarão rapidamente, um após o outro, como peças de dominó caindo em ordem divina. A lua de sangue aparecerá primeiro, e a partir desse momento, você deve contar com cuidado. 40 dias após a lua de sangue voltar a ficar prateada, o despertar espiritual começará. E 30 dias após esse despertar atingir seu ápice, o grande enganador entrará no cenário mundial. Meu espírito ficou pesado com o peso dessas revelações. Tentei calcular em minha mente para entender o que isso significava para o mundo, para minha família, para todos que eu amava. Mas, Senhor, sussurrei, minha voz quase inaudível até para mim mesmo. Quando isso começará? Quando as pessoas devem começar a prestar atenção a esses sinais? Sua expressão ficou ainda mais séria, e senti um calafrio que não tinha nada a ver com temperatura. A lua de sangue nasce no mês que vocês chamam de agosto. Quando chegarem as festas de outono, quando a trombeta soar em Rosh Hashanah, minha noiva será levada para casa. Setembro, Raquel, no final de setembro. É quando convocarei meu povo para ser comigo. As palavras me atingiram como golpes físicos. Setembro. Já estávamos em junho quando morri. Isso significava que o mundo tinha talvez 3 meses antes que tudo mudasse para sempre. 3 meses antes do arrebatamento que os cristãos esperavam há quase 2000 anos finalmente ocorrer. A urgência do que Jesus estava me dizendo tornou-se cristalina. Aspas, você vê porque você teve que morrer hoje, ele continuou, sua voz suave, mas firme. Você vê porque você teve que ser trazida aqui para testemunhar essas coisas, para receber esta mensagem.
Seu marido é um homem culto, respeitado em sua comunidade, mas ele ensina a partir de tradições que o cegaram para a verdade. Seu povo, meu povo escolhido, perdeu seu Messias uma vez. Eles não devem perder os sinais do meu retorno. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, embora eu não tivesse certeza de como isso era possível neste reino espiritual. Mas quem vai acreditar em mim? Sou apenas uma mulher, apenas uma esposa. Meu marido vai pensar que eu perdi a cabeça. Minha comunidade vai me rejeitar. Como posso convencer alguém do que vi aqui? Jesus se aproximou de mim, e senti sua presença como a luz do sol quente depois de uma noite fria. Não se preocupe com quem vai acreditar em você, Raquel, isso não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é simplesmente falar o que viu e ouviu. Alguns ouvirão, alguns se afastarão. Mas aqueles que deveriam ouvir reconhecerão a verdade em suas palavras, e você não estará sozinha. Outros ao redor do mundo estão recebendo revelações semelhantes. O Espírito está se movendo, preparando os corações para o que está por vir. Ele gesticulou em direção à terra novamente e, de repente, pude ver os lares e os corações das pessoas ao redor do mundo. Em um pequeno apartamento em Nova York, uma jovem mãe estava acordando de um sonho sobre trombetas soando no céu. Em uma vila no Quênia, um pastor idoso estava desenhando imagens que lhe ocorreram em uma visão de pessoas subindo nas nuvens. Na China, em igrejas domésticas secretas, os crentes relatavam sonhos de uma grande festa de casamento. A confirmação estava em toda parte, espalhando-se como ondas pela superfície de um vasto lago. O inimigo sabe que seu tempo é curto, explicou Jesus, sua voz assumindo um tom de tristeza e determinação. Ele tentará desacreditar essas mensagens para fazer as pessoas pensarem que são produtos do medo ou da imaginação. Ele usará vozes respeitadas para zombar e rejeitar o que meus servos estão revelando. Mas a verdade tem um poder que nenhuma mentira pode superar. Aqueles que me buscam com coração sincero reconhecerão minha voz. O cenário ao nosso redor começou a mudar novamente e, de repente, eu estava enxergando o futuro próximo, observando os sinais descritos por Jesus começarem a se desenrolar. Vi a lua de sangue surgindo sobre Jerusalém, seu brilho carmesim assustador projetando sombras que pareciam dançar com a vida sobrenatural. Os âncoras de notícias lutaram para explicar o fenômeno. Os cientistas apresentaram teorias que se desfizeram sob escrutínio, e os líderes religiosos de todas as religiões se viram às voltas com perguntas que não conseguiam responder. 40 dias depois, assim como Jesus havia prometido, o despertar espiritual começou. Começou silenciosamente com indivíduos aqui e ali relatando sonhos e visões incomuns. Mas em poucas semanas, tornou-se impossível ignorá-lo. As plataformas de mídia social foram inundadas com testemunhos de encontros divinos. Igrejas que estavam meio vazias há anos de repente se viram lotadas de pessoas desesperadas para entender o que estava acontecendo com elas. Até mesmo veículos de notícias seculares foram forçados a cobrir o que só poderia ser descrito como um fenômeno espiritual global. E então, exatamente 30 dias após o despertar atingir seu clímax, ele apareceu, o grande enganador. Assim como Jesus havia avisado, ele emergiu da esfera política, um líder carismático que parecia ter soluções para todas as crises que a humanidade enfrentava. Guerras que duravam décadas cessaram repentinamente com sua palavra. Problemas econômicos que pareciam intransponíveis foram resolvidos por meio de suas políticas inovadoras. Conflitos religiosos que haviam dilacerado comunidades por séculos foram mediados para resoluções pacíficas sob sua orientação. Observei horrorizado enquanto a visão me mostrava a rapidez com que o mundo abraçou esse falso Messias. Ele falou com tanta eloquência, realizou milagres tão convincentes e ofereceu promessas tão atraentes que até mesmo aqueles que deveriam saber mais começaram a segui-lo. Líderes religiosos do cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo e todas as outras religiões encontraram um denominador comum sob sua bandeira. Pela primeira vez na história da humanidade, parecia que a verdadeira paz mundial era possível. Mas Jesus me deixou ver além da fachada. Eu vi a escuridão que espreitava por trás do sorriso encantador dos enganadores, o ódio por Deus que ardia em seu coração como um fogo profano. Vi como seus milagres não eram movidos por autoridade divina, mas por forças demoníacas que se disfarçavam de anjos de luz. Vi como sua paz não era construída sobre amor e justiça, mas sobre a supressão da verdade e o silenciamento daqueles que ousavam questionar seus métodos.
É por isso que o momento é tão crucial, explicou Jesus enquanto a visão se desvanecia. Não deixarei minha noiva enfrentar o que vem depois. O engano será tão completo, tão convincente que até mesmo meus eleitos seriam desviados se fosse possível. Mas antes que a verdadeira escuridão caia, antes que a tribulação sem igual na história humana comece, chamarei meu povo para casa. O peso da responsabilidade pousou sobre meus ombros como um manto pesado. Como faço as pessoas entenderem a urgência? Como as convenço de que não tem anos para decidir, mas apenas meses? Diga a elas exatamente o que você viu. Jesus respondeu: fale-lhes sobre a lua de sangue em agosto, sobre o despertar que se seguirá, sobre o enganador que surgirá. Diga-lhes que, quando virem essas coisas começando a acontecer, devem levantar a cabeça porque sua redenção se aproxima. E, o mais importante, diga-lhes que a escolha que fizerem nos próximos meses determinará onde passarão a eternidade. Ele fez uma pausa, sua expressão ficando ainda mais intensa. Mas Raquel, há algo mais que você precisa entender. O arrebatamento não é apenas sobre escapar da tribulação. É sobre estar pronto para a festa de casamento do Cordeiro. Muitos que se dizem cristãos serão deixados para trás, não porque não tenham salvação, mas porque esfriaram em seu amor, foram mornos em seu compromisso. Eles têm o nome de piedade, mas negam seu poder, frequentam a igreja, mas vivem para o mundo. Falam de fé, mas andam em concessões. Essa revelação me abalou profundamente. Eu sempre presumi que todos os cristãos seriam arrebatados, mas Jesus estava me mostrando que a prontidão era mais do que apenas uma oração feita anos atrás. Era sobre um relacionamento vivo e ativo com Ele. Tratava-se de corações totalmente entregues, vidas totalmente consagradas, espíritos que aguardavam ansiosamente seu retorno. A parábola das 10 virgens não é apenas uma história. Ele continuou: 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Todas tinham lâmpadas. Todas esperavam um noivo, mas apenas metade estava realmente pronta quando ele chegou. O óleo em suas lâmpadas representa a presença do Espírito Santo em suas vidas. O fogo da devoção que arde intensamente mesmo na hora mais escura. Aqueles sem óleo se verão excluídos. Não porque nunca foram convidados, mas porque não estavam preparados. As implicações do que ele estava dizendo começaram a surgir em mim. Não era suficiente simplesmente acreditar em Jesus intelectualmente. Não era suficiente comparecer a cultos religiosos ou seguir diretrizes morais. O que Jesus estava descrevendo era um relacionamento radical e envolvente que transformava todos os aspectos da vida de uma pessoa. Ele estava falando sobre pessoas que viviam cada dia como se seu retorno pudesse acontecer a qualquer momento, que tomavam decisões com base em valores eternos em vez de temporais, que o amavam mais do que as suas próprias vidas. Como saber se estou pronto? Perguntei, sentindo-me repentinamente inseguro sobre minha própria condição espiritual. Como alguém sabe se tem óleo suficiente em sua lâmpada? Jesus sorriu, e sua expressão se encheu de ternura. Aqueles que estão verdadeiramente prontos não precisam se perguntar: Raquel. Eles sabem porque têm fome e sede de justiça. Eles sabem porque não conseguem imaginar viver sem comunhão diária comigo. Eles sabem porque as coisas deste mundo se tornaram estranhamente obscuras à luz da minha glória e graça. Eles são aqueles que não estão apenas esperando meu retorno, mas anseiam por isso com cada fibra do seu ser. Enquanto ele dizia essas palavras, senti um fogo acender em meu próprio coração. Apesar da minha criação judaica, apesar das tradições religiosas que moldaram toda a minha visão de mundo, eu sabia com absoluta certeza que queria estar entre aqueles que estavam prontos. Eu queria estar entre as virgens prudentes que tinham óleo em suas lâmpadas. Eu queria fazer parte da noiva que se preparou para a festa de casamento. Jesus, sussurrei, caindo de joelhos naquele reino espiritual. Eu acredito que você é quem diz ser. Eu acredito que você morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Eu acredito que você está voltando para o seu povo. Por favor, me prepare. Por favor, dê-me o óleo de que preciso para minha lâmpada. Não quero ficar para trás quando você chegar. No momento em que essas palavras saíram dos meus lábios, senti uma transformação começar na parte mais profunda do meu ser. Era como se cada célula do meu corpo espiritual estivesse sendo renovada. Como se a luz estivesse inundando lugares que estiveram escuros durante toda a minha vida. O Jesus que eu fui ensinado a rejeitar se tornou o Jesus sem o qual eu não poderia mais viver.
O Messias que meu povo havia perdido se tornou meu Senhor e Salvador pessoal. Aspas, agora você entende, disse Jesus, com a voz cheia de alegria. Agora você realmente entende porque teve que morrer hoje, porque teve que ver essas coisas, porque deve retornar para avisar os outros. Você não é apenas uma mensageira, Raquel. Você é um testemunho da minha graça, uma prova de que ninguém está além do meu alcance, uma evidência de que mesmo nas horas finais, os corações ainda podem ser transformados. A visão começou a desaparecer ao nosso redor, e senti a atração familiar que significava que meu tempo neste lugar estava chegando ao fim. Mas antes que eu fosse levado de volta ao meu corpo terreno, Jesus colocou as mãos sobre meus ombros e olhou diretamente nos meus olhos. Lembre-se de tudo o que viu. Lembre-se de cada palavra que falei. A lua de sangue em agosto, o despertar 40 dias depois, o enganador 30 dias depois disso e o arrebatamento no final de setembro. Conte a todos que quiserem ouvir. Diga a eles que o tempo está se esgotando. Diga a eles que o noivo está chegando e que eles devem estar prontos. À medida que o reino espiritual se desvanecia e eu me sentia sendo puxado de volta para meu corpo físico, ouvi suas palavras finais ecoando em minha consciência. Estou chegando rápido. Raquel, apegue-se firmemente ao que você recebeu. Que ninguém tome sua coroa. O retorno ao meu corpo físico foi como ser jogado de volta em uma prisão de carne e osso. A primeira sensação foi de dor, aguda e imediata, como se cada terminação nervosa estivesse em chamas. Então vieram os sons, o bip das máquinas, as vozes urgentes da equipe médica, o arrastar de pés no chão polido do hospital. Meus olhos se abriram rapidamente sob as fortes luzes fluorescentes que me fizeram apertar os olhos e desviar o olhar. Ela está de volta, aspas, gritou alguém, e de repente havia mãos por todo o meu corpo, verificando meu pulso, iluminando meus olhos, fazendo perguntas que eu ainda não conseguia processar. Minha garganta estava inflamada, meu peito doía e minha mente estava girando devido à transição entre o reino glorioso que eu tinha acabado de deixar e este ambiente clínico estéril. Mas mesmo enquanto a equipe médica trabalhava ao meu redor, mesmo enquanto eles se maravilhavam com o que chamavam de milagre, meu coração ardia com o peso do que Jesus havia me mostrado. As visões eram tão claras em minha memória como se ainda estivessem acontecendo. A lua de sangue, o despertar espiritual, o grande enganador, o arrebatamento em setembro, cada detalhe estava gravado em minha consciência com clareza sobrenatural. Meu marido David chegou em menos de uma hora, com o rosto pálido de preocupação e alívio. Ele agarrou minha mão com força, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto agradecia a Deus por me trazer de volta para ele. Mas quando olhei em seus olhos familiares, olhos que me fitavam há mais de 20 anos de casamento, eu sabia que tudo havia mudado entre nós. Eu não era mais a mesma mulher que desmaiou em nossa cozinha, naquela manhã. David, sussurrei, minha voz estava urgente. Preciso te contar o que aconteceu. Preciso te contar o que vi. Ele apertou minha mão e balançou a cabeça gentilmente. Descanse primeiro, meu amor. Os médicos disseram que você ficou fora por 17 minutos. Você precisa recuperar suas forças antes de falarmos sobre qualquer coisa. Mas eu não conseguia descansar. O fogo no meu peito, a urgência no meu espírito não me deixavam descansar. Não, você não entende. Jesus veio até mim, David. Jesus Cristo apareceu para mim e me mostrou coisas sobre o fim dos tempos. O arrebatamento está chegando em setembro e há sinais aos quais precisamos ficar atentos. A mudança em sua expressão foi imediata e de partir o coração. O alívio em seus olhos foi substituído por preocupação, depois confusão, então algo que parecia quase medo. Ele olhou para os médicos, depois de volta para mim, claramente se perguntando se a falta de oxigênio no meu cérebro havia causado algum tipo de dano. Rachel, querida, você passou por um trauma tremendo. Às vezes, quando as pessoas têm experiências de quase morte, suas mentes criam alucinações vívidas para lidar com o estresse. O que você acha que viu algo que não era real? A rejeição em sua voz foi mais profunda do que qualquer dor física que eu estava sentindo. Este era meu marido, o homem que dizia me amar incondicionalmente, e ele já estava rejeitando a coisa mais importante que já tinha acontecido comigo. Mas eu continuei sabendo que tinha que tentar. Não foi uma alucinação, David. Foi mais real do que qualquer coisa que eu já experimentei. Ele me disse que haveria 3 sinais antes do arrebatamento. Uma lua de sangue que dura 3 noites em agosto. Então um despertar espiritual 40 dias depois. Então um grande enganador que unirá as religiões do mundo. E então no final de setembro, durante Rosh Hashanah, ele voltará para sua noiva.
O rosto do meu marido ficava mais sombrio a cada palavra que eu dizia. Como um dos professores religiosos mais respeitados de Jerusalém, ele passou toda a sua carreira argumentando contra a divindade de Jesus. Ouvir sua própria esposa proclamando não apenas que Jesus era o Messias, mas que ela o havia encontrado pessoalmente foi devastador para tudo o que ele acreditava e ensinava. Pare com isso, Raquel, disse ele com firmeza, sua voz assumindo o tom autoritário que usava quando ensinava na sinagoga. Você está blasfemando. Você é minha esposa e está envergonhando a si mesma e a nossa família com essas bobagens. A mágoa em suas palavras só se comparava à mágoa em meu coração. Mas percebi naquele momento que aquela reação era exatamente o que Jesus havia me preparado. Ele havia me avisado que nem todos acreditariam que mesmo aqueles mais próximos a mim poderiam rejeitar a mensagem. A divisão já estava começando ali mesmo no meu quarto de hospital com o homem que eu mais amava no mundo. Nos dias seguintes, conforme a notícia da minha ressurreição milagrosa se espalhava por toda a nossa comunidade, eu me vi no centro de uma controvérsia crescente. Algumas pessoas vieram ao hospital em busca de ouvir meu testemunho, famintas por esperança e verdade espiritual. Outras vieram para discutir, debater, tentar me convencer de que o que eu havia vivenciado era um fenômeno médico ou um engano demoníaco. Meu próprio rabino visitou um homem que me conhecia desde a infância, que havia realizado minha cerimônia de casamento e que havia aconselhado David e eu em momentos difíceis em nosso casamento. Ele se sentou ao lado da minha cama com o coração pesado, claramente lutando para saber como lidar com o que eu estava alegando. Raquel, ele disse gentilmente, eu te conheço desde sempre. Eu vi você crescer de uma criança questionadora para uma mulher fiel. Eu sei que você não é uma mentirosa e sei que você não é mentalmente instável. Mas o que você está descrevendo vai contra tudo o que acreditamos como judeus. Como você pode aceitar de repente que esse Jesus, esse homem que nosso povo rejeitou há 2000 anos, é o Messias? Respirei fundo, sentindo o Espírito Santo me dando palavras que eu nunca tinha aprendido em nenhuma escola religiosa. Rabino, e se estivéssemos errados? E se nossos ancestrais não o encontraram da primeira vez porque estavam procurando um libertador político em vez de um espiritual? E se todas as profecias sobre o servo sofredor em Isaías fossem na verdade sobre Jesus? E se sua morte e ressurreição não fossem o fim de sua história, mas o começo da nossa? Os olhos do velho se encheram de lágrimas. Você está me pedindo para considerar que tudo o que ensinei, tudo em que acreditei, tudo pelo qual nosso povo morreu ao longo da história foi construído sobre um mal-entendido. Não estou pedindo para você considerar nada, respondi suavemente. Estou apenas contando o que vi e ouvi naquele lugar entre a vida e a morte. Jesus me mostrou que ama o povo judeu, que ainda somos seus escolhidos, mas que ele veio como nosso Messias, e não o reconhecemos. Os sinais que ele me mostrou não são sobre julgamento, são sobre resgate. Ele está voltando para todos os que creem nele, judeus e gentios. A notícia do meu testemunho começou a se espalhar além de Jerusalém, além de Israel, pela internet e pelas plataformas de mídia social. Alguns me chamaram de falso profeta, outros de mulher mentalmente perturbada em busca de atenção. Mas também houve aqueles que reconheceram a verdade no que eu estava compartilhando e sentiram o Espírito Santo confirmando em seus corações que essa mensagem era de Deus. Comecei a receber mensagens de pessoas ao redor do mundo que estavam tendo sonhos e visões semelhantes. Um pastor no Texas escreveu para me contar sobre sonhos proféticos que os membros de sua congregação estavam tendo sobre trombetas e arrebatamento. Uma dona de casa na Alemanha contou como seu filho pequeno estava desenhando pessoas flutuando para o céu, embora elas tivessem nunca o ensinei sobre essas coisas. Uma senhora idosa no Quênia descreveu visões de uma grande festa de casamento que combinavam perfeitamente com o que Jesus havia me mostrado. A confirmação foi avassaladora e humilhante. Eu não estava sozinha ao receber essas revelações. Deus estava falando às pessoas em todos os lugares, preparando os corações para o que estava por vir, dando ao seu povo um aviso final antes do fim dos tempos. Mas o custo de compartilhar essa mensagem foi maior do que eu esperava. Meu marido David, incapaz de aceitar o que eu estava proclamando, começou a se distanciar de mim.
Nossos amigos na comunidade religiosa me tratavam com uma mistura de pena e suspeita. Alguns membros da nossa família pararam de me visitar, envergonhados pelo escândalo que eu havia criado. No entanto, a cada dia que passava, minha convicção só ficava mais forte. O fogo que Jesus acendeu em meu coração durante aquele encontro sobrenatural se recusava a ser extinto pela oposição humana ou perda pessoal. Eu sabia, com uma certeza que transcendia qualquer dúvida, que havia sido escolhida para aquele momento, aquela mensagem, aquela missão. À medida que agosto se aproximava, eu me via observando o céu todas as noites com expectativa e pavor. Jesus havia dito que a lua de sangue seria o primeiro sinal, e eu sabia que, uma vez que apareceu, a contagem regressiva para o arrebatamento começaria para valer. 40 dias para o despertar espiritual, mais 30 dias para o aparecimento do enganador, e então o final de setembro traria o evento que os cristãos estavam esperando desde o primeiro século. Usei essas semanas para preparar o máximo de pessoas possível para o que estava por vir. Gravei vídeos compartilhando meu testemunho, escrevi relatos detalhados de tudo que Jesus me mostrou e estendi a mão para crentes ao redor do mundo que estavam recebendo revelações semelhantes. A urgência em meu espírito ficava mais forte a cada dia, sabendo que o tempo estava se esgotando para as pessoas tomarem suas decisões sobre a eternidade. Algumas noites eu ficava acordado, sobrecarregado pelo peso da responsabilidade que carregava. Como você convence as pessoas de que o fim do mundo como o conhecemos está a apenas alguns meses de distância? Como você as faz entender que seu destino eterno depende do equilíbrio das escolhas que elas fazem agora? Como você preenche a lacuna entre o reino sobrenatural que eu experimentei e o mundo natural onde a maioria das pessoas vive a vida inteira? Mas então eu me lembrava das palavras de Jesus para mim naquele lugar de luz divina. Sua responsabilidade é simplesmente falar o que vocês viram e ouviram. Eu não fui chamado para converter a todos, apenas para ser fiel em compartilhar a mensagem. O Espírito Santo faria a obra de convicção e transformação em corações que estivessem abertos para receber a verdade. Agora, enquanto estou aqui gravando este testemunho, quero deixá-los com a mesma escolha que cada pessoa na Terra enfrentará nos próximos meses. Quando vocês virem a lua de sangue surgir em agosto, quando testemunharem o despertar espiritual que se segue, quando o grande enganador subir ao palco mundial com suas falsas promessas de paz, vocês saberão que tudo o que compartilhei com vocês é verdade. A questão então é, o que vocês farão com esse conhecimento? Vocês serão como as virgens prudentes que guardavam óleo em suas lâmpadas, prontas para o retorno do noivo? Ou serão como as tolas que foram pegas desprevenidas quando o momento chegou? Jesus Cristo é real, ele morreu pelos seus pecados, ele ressuscitou dos mortos e está voltando para buscar sua noiva. O arrebatamento não é um conto de fadas ou fantasia religiosa, é o próximo evento no calendário profético de Deus. E de acordo com o que testemunhei além do véu da morte, isso acontecerá antes do fim deste mês de setembro. Não espere mais um dia para tomar sua decisão, não presuma que você tem anos para descobrir seu relacionamento com Deus. Os sinais estão prestes a começar a se desenrolar, e quando eles começarem, os eventos se moverão rapidamente em direção à sua conclusão divina. Se você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, faça isso agora. Diga a Ele que você acredita que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Peça a Ele para perdoá-lo e prepará-lo para seu retorno. Se você tem sido um cristão morno vivendo com um pé no mundo e outro na igreja, este é o seu chamado para despertar. Jesus está procurando uma noiva que seja totalmente devotada a Ele, não uma que seja dividida em suas afeições. O tempo para jogos religiosos acabou. O tempo para o cristianismo casual acabou. Jesus está voltando para aqueles que o amam de todo o coração, alma, mente e força. Ele está voltando para aqueles que se prepararam, que estão observando e esperando com grande expectativa por seu retorno. Eu morri como Rachel Goldstein, a esposa judia de um líder religiosa proeminente. Voltei como Rachel Goldstein, uma crente nascida de novo em Jesus Cristo que sabe, sem sombra de dúvida, que Ele é o Messias que nosso povo estava esperando. Minha vida, meu casamento, minha posição social, tudo isso virou de cabeça para baixo por este encontro com o Deus vivo. Mas eu não trocaria o que ganhei pelo que perdi. Tenho paz que excede todo o entendimento, alegria que as circunstâncias não podem roubar e esperança que ancora minha alma nas tempestades da vida.
Mais importante ainda, tenho a certeza absoluta de que quando Jesus retornar para sua noiva, estarei pronta para encontrá-lo nos ares. A escolha é sua, mas o tempo é curto. A lua de sangue nasce em breve e com ela começa a contagem regressiva final para o arrebatamento. Não deixe esta mensagem cair em ouvidos surdos. Não deixe que a decisão mais importante da sua existência seja adiada até que seja tarde demais. Jesus está voltando. Você está pronto? Do fundo dos nossos corações, obrigado por ficar conosco até o final deste testemunho. Se você ainda está aqui, significa que algo realmente aconteceu. Tocou seu espírito. Agora, convidamos você a dar um passo simples que pode causar um impacto duradouro. Deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo para que possamos elevar seu país em oração. Inscreva-se no canal se ainda não o fez e ative o sininho de notificações para não perder as revelações poderosas que compartilhamos todos os dias. E o mais importante, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas de quem você gosta. Amigos, familiares, irmãos e irmãs na fé, porque um único clique pode mudar uma alma, reacender a esperança e trazer um coração de volta a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guie sempre na sua verdade.